Palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis do canal. Isso aqui, ó, que tá aparecendo aqui na sua tela, isso aqui, ó, essa restazinha aqui, pode ficar tranquilo, não é nenhum problema no seu celular, não é nenhum problema com o vídeo, mais ou menos é um problema com o vídeo. Isso porque tem uma luz aqui, ó, para quem não sabe, esse espaço aqui tem duas luzes, né? Uma lá no final, vocês estão vendo, ó? Deixa eu apontar de jeito certo. Essa aqui, uma lá no final e uma aqui, ó. Se eu colocar o braço aqui, ó, ela some, ela tá refletindo aqui na câmera. Então, peço desculpas por isso. Essa resta aqui vai aparecer nos vídeos, tá? Infelizmente não tem o que fazer. Bom, rapaziada, hoje é sexta-feira santa. Vocês sabem o que esse dia significa. Significa a morte de Jesus, né? Eu não acho que a morte de Jesus acho que é muito forte, né? Isso porque ele vive, né? Jesus, ele vive e reina sobre nós. Mas significa, na minha opinião, a prova do amor de Deus sobre nós. A prova do amor de Deus, a maior prova de amor que já existiu na face da terra, já existiu em toda a história, foi essa aqui, né? Quando Deus ele entrega seu Filho unigênito para nos salvar. E de verdade, eu queria agradecer a Deus, né, por isso, por não desistir de nós, por sempre estar confiando em nós. Por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente decepcione Ele todos os dias, talvez, mas Ele nunca desiste de nós, Ele nunca se afasta de nós. Então, que possamos viver para Ele, viver para Cristo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Como Paulo já dizia. Então é isso, rapaziada, que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês e que possamos viver para Cristo, porque o mundo não está para brincadeira e viver sem Cristo é como se você pegasse um desenho e pintasse de lápis branco. Não adianta de nada. Então, que possamos viver com Cristo. Bom, rapaziada, queria aqui ir para o foco do vídeo, né, que é sobre Palmeiras. Aliás, o nome do canal é Nordestino Palmeirense. Então vamos falar aqui sobre o Palmeiras. Comecei falando sobre Jesus porque, na minha opinião, é o mais importante. Talvez o mais... Eu acho que é o mais importante do vídeo. É o mais importante do vídeo. Jesus ele é mais importante do que tudo, que Palmeiras do que tudo. Jesus é maior que todos. Então eu preferi começar falando, o vídeo falando dele. Mas vamos falar sobre Palmeiras, né, também. Bom, rapaziada, para quem não sabe, o Palmeiras acabou vencendo o jogo contra o Internacional por 1-0. E, rapaziada, o Palmeiras lá, do Abel do Velho Testamento, Palmeiras de 20, de 21 e de 22, era um Palmeiras muito sólido na defesa, né? Sólido e letal. Esse jogo contra o Inter me lembrou esse Palmeiras. Era um Palmeiras que tinha uma defesa muito boa, uma defesa que era difícil de ser vazada, uma defesa que foi a melhor do campeonato de 2022, se eu não me engano, foi a melhor defesa do campeonato. Tivemos também o melhor ataque. E o Palmeiras, naquela ocasião, era um time avassalador, não que hoje não seja, estamos voltando a ser, mas naquela época, o Palmeiras ele destruía e também era muito difícil fazer gol no Palmeiras, né? Naquela época lá, em que se tinha Gomes, o Murilo veio chegar ali em 2022, se eu não me engano, depois que o Luan se lesionou, após a final do Mundial, aquela final trágica do Mundial que a gente perdeu por 2-1. O Luan se lesionou e o Murilo assumiu a vaga. E mesmo assim o Palmeiras continuou com essa defesa muito sólida. E esse jogo contra o Inter, rapaziada, e os outros jogos contra o Cerro, né? Contra o Cerro eu acho que é um pouco de evolução, mas contra o Corinthians e contra o Inter me lembrou muito disso, né? Uma defesa sólida, uma defesa agressiva, uma defesa muito boa e um ataque muito letal.
Esses jogos aí, esses dois últimos jogos, me lembrou muito bem isso, né? Me lembraram muito bem sobre isso. Palmeiras que atropelavam, Palmeiras que ganhava quando precisava, um Palmeiras muito forte. E tinha uma defesa impecável. E esse jogo tático, esse nó tático que o Abel Ferreira deu no Inter do Roger Machado, que era um time que estava invicto, hein? Um time que estava invicto. Em 2025, era o único time do mundo nas principais ligas mundiais que não tinha perdido em 2025. Perdeu para quem? Para o Palmeiras. Palmeiras de Abel Ferreira, que fez um jogo taticamente correto e acabou saindo aí com a vitória. Talvez poderia ser um 2-0, aquele impedimento ali. Não sei quem fez o gol foi o Alan, se não me engano, naquele gol lá do Alan. Eu não achei impedimento não, rapaziada, mas isso aí é outra questão. E o Palmeiras aí acabou vencendo o seu jogo, e isso aí me lembrou muito bem aquele Palmeiras de antes. Palmeiras forte defensivamente, muito cerebral no meio campo. Com a chegada do Felipe Anderson, o Palmeiras ganhou mais uma força no meio campo, com pegada no meio campo também, com Richard Rios e Martínez. E Martínez, jogadoraço. Diay, 2 jogos, que jogador, fazendo valer aí os 40 milhões de reais que o Palmeiras pagou aí no Diay para tirar ele do São Lourenço. Então, Palmeiras é muito bom, me lembrou aí do antigo Palmeiras, e também tinha um ataque muito letal. Bom, rapaziada, domingo, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, o Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza no Castelão. E, rapaziada, por mais que o Fortaleza, ele, nos últimos 9 jogos, venceu apenas um jogo, é um time que é difícil de se jogar lá. É muito difícil jogar lá na casa do Fortaleza, mas dá para ganhar. Por mais que o Fortaleza tenha o calor, literalmente, ao seu favor, isso porque Ceará, lá em Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma cidade bem quente, dá para ganhar do Fortaleza lá. E a maior prova disso é esses últimos jogos aqui que eu vou apresentar para vocês. Olha, esse primeiro jogo aqui que eu vou falar para vocês é a prova de que sim, dá para ganhar do Fortaleza, sim, talvez até com facilidade. Bom, eu vou falar aqui dos últimos 4 jogos. Os últimos 9, o Fortaleza venceu apenas um jogo, que foi contra o Fluminense. Se não me engano foi 2-0, foi 2-1, não me lembro do placar, não me recordo do placar. Mas o único jogo que o Fluminense ganhou, que o Fortaleza ganhou dos últimos 9 jogos, foi esse contra o Fluminense, que resultou aí na demissão do técnico Mano Menezes. Bom, os últimos 4 jogos do Fortaleza foram Fortaleza e Racing, Libertadores da América, tomou 3. Esse jogo aí, ele dá um sinal de que sim, dá para ganhar do Fortaleza e ganhar bem, tá? Por mais que seja difícil jogar contra o Fortaleza lá. E os outros 3 jogos aqui que eu vou falar são do Brasileirão, são do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Fortaleza, o jogo foi 1-1, Fortaleza jogou fora esse jogo. Em casa, o Fortaleza pegou o Internacional do Roger Machado, empatou 0-0, teve um gol anulado inclusive. E o último jogo foi contra o Vitória, lá no Barradão, perdeu de 2-1. Então, rapaziada, eu acho que o Fortaleza, ele tá uns 8 jogos, se eu não me engano, sem vencer. 8 jogos aí sem vencer o Fortaleza está. Fortaleza vem em uma decrescente. Vocês podem ver aí, esses dados aí que eu apresentei para vocês. Os últimos 9 jogos, vou repetir, os últimos 9 jogos, o Fortaleza, ele venceu apenas um jogo, que foi contra o Fluminense, do Mano Menezes, que foi demitido logo em seguida. De lá para cá não venceu mais. Tá? Tomou 3 do Racing, empatou com o Mirassol, empatou com o Inter, perdeu do Vitória. Então não é difícil ganhar do Fortaleza lá. Por mais que o Fortaleza tenha um calor ao seu favor, tenha um clima ao seu favor, não é difícil ganhar do Fortaleza lá, tá?
Talvez alguns palmeirenses estejam comigo, o Palmeiras ele gosta de ressuscitar mortos, ele gosta de tirar do buraco alguns times, né, como tirou o Corinthians. O Corinthians estava lutando para não cair, a gente perdeu por 2-0 e o Corinthians engrenou uma sequência, né? Na última rodada o Fluminense também estava lutando para não cair, o Fluminense conseguiu ganhar da gente no Allianz. Então muitos torcedores talvez estejam com receio disso, mas com esse time que o Palmeiras tem, com esse time que o Abel Ferreira montou, eu acredito na vitória. Não vou falar que vai ser uma vitória fácil, tá? Que o Fortaleza lá é bem chato, tanto que inclusive pegou o Internacional do Roger Machado, que é um time muito bem treinado, e empatou por 0-0. Então não será fácil jogar contra o Fortaleza lá, mas também não é difícil ganhar. Então vamos ver aí domingo. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo, espero que o Abel monte um time muito bom, muito bom defensivamente e ofensivamente, para que a gente possa vencer o Fortaleza aí e garantir os 3 pontos, mirando aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, essa rapaziada, deixa aqui a sua opinião nos comentários. E é isso, valeu e fui.